Há dores que não estão no corpo, mas na alma. Feridas invisíveis, feitas de palavras ditas no calor do momento, de gestos que carregam desprezo, de silêncios que pesam mais do que gritos. E ainda assim, Marco Aurélio já nos lembrava: se alguém te ofende, não é ele quem te prejudica, mas a opinião que tens da ofensa. O que realmente nos machuca não é o ato em si, mas o espaço que damos a ele dentro de nós. A ofensa é uma flecha lançada, mas a ferida só se abre se a deixamos atravessar. Quantas vezes você já se sentiu prisioneiro de mágoas antigas, como se carregasse correntes invisíveis? Não são algemas de ferro, mas de lembranças. Não são correntes visíveis, mas de ressentimento. Essa é a prisão emocional. Viver reagindo. Viver no eco do que o outro fez ou deixou de fazer. E nesse processo, entregar o controle da própria vida a quem não merece ter acesso ao seu coração. O estoicismo nos oferece um caminho de libertação. Epicteto dizia: não são os outros que te perturbam, mas o juízo que fazes deles. As pessoas podem agir, podem falar, podem tentar ferir, mas o poder delas só existe se damos passagem. É como se entregássemos as chaves da nossa casa para o inimigo. Ele não teria como entrar sem a nossa permissão. O mesmo acontece com a mente. Quem nos faz mal só entra se abrimos a porta. A vida moderna, com sua pressa, com seus atritos, multiplica encontros com pessoas difíceis, algumas que nos ferem por descuido, outras por intenção. Mas o segredo estoico não é afastar todos os que nos magoam, porque isso seria impossível. O segredo é recuperar o trono interior. Não permitir que o outro sente na cadeira que pertence apenas a nós. Pense na metáfora de um jardim. Ele floresce não porque evita tempestades, mas porque suas raízes se mantêm firmes, protegidas, nutridas. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas a força está no que permanece no centro. Assim é a alma. Quando você não entrega as chaves a quem deseja invadir, quando guarda a raiz no silêncio da firmeza, descobre que ninguém pode realmente feri-la. Libertar-se não é esquecer o que aconteceu, não é fingir que nada nos tocou. Libertar-se é escolher o que terá espaço dentro de nós. É a coragem de não deixar que o mal do outro se torne veneno em nossas veias. É a firmeza de não entregar, junto com a mágoa, o poder de decidir o rumo da nossa vida. E é nessa jornada que começamos hoje. A jornada de passo, como se libertar emocionalmente de quem nos faz mal. Não com ódio, não com vingança, mas com a serenidade de quem sabe que a verdadeira liberdade é inviolável. Nem sempre é o que acontece que nos fere, mas o que contamos a nós mesmos sobre o que aconteceu. A dor não nasce do fato cru, mas do significado que lhe damos. Alguém pode nos criticar, pode nos rejeitar, pode nos trair, mas o peso que carregamos não está no gesto em si, e sim na interpretação que fazemos dele. É como se a realidade fosse uma pedra lançada contra nós, e a narrativa que criamos fosse a mão que a segura ou a deixa cair sobre o peito. Marco Aurélio e Epicteto insistiam nesse ponto. Não é o acontecimento, é o julgamento. Quando alguém nos ofende, essa ofensa só ganha vida dentro de nós se a alimentamos. Se escolhemos repeti-la mentalmente, dar-lhe cor, dar-lhe som, dar-lhe espaço. Caso contrário, ela se dissolve como fumaça ao vento. O que permanece não é a ofensa, mas o apego a ela. A neurociência confirma essa sabedoria antiga. Emoção é interpretação. O cérebro não reage diretamente ao que acontece, mas à história que conta sobre o que acontece. Se acreditamos que fomos injustiçados, sentimos raiva. Se acreditamos que fomos diminuídos, sentimos vergonha. Se acreditamos que somos vítimas, sentimos dor. A interpretação é a lente que colore a experiência. Imagine duas pessoas recebendo a mesma crítica. Uma a enxerga como ataque e sofre. Outra a enxerga como oportunidade de crescimento e aprende. O fato é o mesmo, mas os efeitos são completamente distintos. Isso mostra que não é a crítica que nos define, mas o lugar que damos a ela dentro da mente. E aqui está a primeira chave da libertação estoica. Mudar a narrativa. Não negar que algo aconteceu, mas recontar a história de modo que não nos aprisione. Ao invés de dizer, fui ferido, dizer,
Fui treinado. Ao invés de perdi, dizer aprendi. Essa simples reinterpretação abre espaço para que a dor não seja uma prisão, mas um caminho de fortalecimento. A vida não nos poupa de encontros duros, mas sempre nos dá a chance de escolher o enredo que daremos a eles. E nessa escolha silenciosa, entre ser ferido ou ser fortalecido, reside a nossa verdadeira liberdade. A arte do sofrimento humano nasce da confusão entre o que podemos controlar e o que está além de nossas mãos. Tentamos moldar comportamentos alheios, tentamos dirigir pensamentos que não são nossos, tentamos impor ordem sobre o que pertence ao acaso. E nessa tentativa inútil nos esgotamos, porque quanto mais buscamos controlar o incontrolável, mais nos tornamos prisioneiros da frustração. Marco Aurélio lembrava com firmeza: a dor dos outros não está em teu poder, o controle sobre ti mesmo sim. E aqui está a raiz da liberdade. Não podemos impedir que alguém fale mal de nós, mas podemos decidir se suas palavras serão sementes ou se serão pó levado pelo vento. Não podemos evitar que alguém nos rejeite, mas podemos escolher se a rejeição será cicatriz aberta ou degrau de fortalecimento. O poder não está fora, o poder está dentro. A vida sempre nos oferece dois espaços distintos. O primeiro é o espaço das coisas externas: opiniões, julgamentos, circunstâncias. O segundo é o espaço da nossa resposta. E é nesse segundo espaço que a filosofia estoica se ergue como fortaleza, porque ninguém pode roubar de nós a escolha de como reagiremos. A neurociência confirma: a emoção é ativada pelo corpo, mas regulada pela mente consciente. Quando escolhemos responder de forma diferente, quando criamos um intervalo entre estímulo e resposta, reconfiguramos literalmente os circuitos do cérebro. O que antes era impulso se torna clareza. O que antes era prisão se torna liberdade. É como estar em um mar revolto. As ondas, inevitáveis, não podem ser controladas. Mas a maneira como seguramos o leme, a forma como ajustamos as velas, essa escolha é toda nossa. Quem luta contra o mar se afoga. Quem aceita as ondas e aprende a conduzi-las, descobre que pode navegar mesmo em meio à tempestade. Separar o que está e o que não está sob controle é um ato de economia emocional. É parar de investir energia onde não há retorno e redirecionar forças para o que realmente pode ser transformado. Porque ninguém é mais poderoso do que aquele que aprendeu a cuidar da própria mente e não desperdiçar sua vida tentando controlar o que nunca lhe pertenceu. Grande parte das feridas emocionais nasce da expectativa de sermos reconhecidos por aqueles que não têm capacidade de nos oferecer o que buscamos. Desejamos olhares de aprovação, desejamos palavras de validação, mas quanto mais dependemos disso, mais entregamos as chaves da nossa paz a mãos alheias. Porque a aprovação é como sombra, e desaparece conforme a posição do sol. Quem se apoia nela, nunca encontra chão firme. Sêneca advertia: quem busca agradar a todos, perde-se de si mesmo. E essa é uma verdade que ressoa profundamente. Quanto mais nos curvamos às expectativas externas, mais nos distanciamos daquilo que é essencial. Perdemos a própria voz no ruído das vozes alheias. Perdemos a direção ao tentar seguir caminhos que não são nossos. É um preço alto demais. E ainda assim, muitos pagam sem perceber. O desapego da aprovação não é indiferença, mas liberdade. É compreender que a dignidade não depende de aplausos, mas da coerência com os próprios princípios. É viver de acordo com a virtude e não de acordo com os olhos que nos observam, porque quem é fiel a si mesmo carrega consigo a única aprovação que realmente importa. Na prática, esse desapego é como retirar pesos das costas. Cada vez que você age pelo que acredita e não pelo que esperam de você, algo dentro de si se fortalece. É como se a alma se erguesse mais leve, mais inteira, mais firme. A neurociência mostra que a busca constante por reconhecimento ativa os mesmos circuitos de recompensa da dependência. Quanto mais buscamos, mais precisamos. É um ciclo de fome infinita. Mas ao se libertar dele, você descobre uma fonte mais estável: o respeito por si mesmo. Imagine um rio que segue seu curso. Ele não precisa da aprovação das pedras para continuar fluindo. Ele não se pergunta se está sendo visto, se está sendo admirado. Ele simplesmente corre, alimenta a vida, cumpre seu destino. Assim é o ser humano que se desapega da necessidade de agradar.
ele se torna como o rio, livre, constante, autêntico. Praticar o desapego da aprovação é deixar de ser refém dos olhares e se tornar guardião da própria alma. É a coragem de seguir adiante, mesmo quando o aplauso não vem. É compreender que a verdadeira vitória não está em ser amado por todos, mas em não trair a si mesmo em nenhuma circunstância. A vida sempre nos colocará diante de palavras duras, gestos injustos e situações que testam nossa paciência. A ofensa chega como flecha, mas o impacto real não está no disparo, e sim em como recebemos. Os estoicos enxergavam cada ofensa não como veneno inevitável, mas como oportunidade de fortalecimento. É nesse ponto que a diferença entre escravidão emocional e liberdade interior se revela. Epicteto comparava a existência a uma arena. Não estamos aqui para evitar os combates, mas para treinar a alma dentro deles. Cada provocação se torna uma chance de exercitar o autocontrole. Cada palavra dura é o peso que fortalece nossos músculos invisíveis. Fugir da arena é perder o treino. Permanecer nela, com firmeza, é moldar o caráter. A metáfora do ferro forjado pelo fogo ilustra bem esse processo. O metal não se torna resistente na calmaria, mas no calor intenso que o transforma. Assim é conosco. Quando somos insultados, criticados ou injustiçados, temos diante de nós a chama que pode nos endurecer ou nos consumir. O resultado depende apenas da forma como escolhemos reagir. A neurociência também confirma esse olhar. O cérebro reage à ofensa como se fosse uma ameaça física, ativando regiões ligadas ao medo e à raiva. Mas quando aprendemos a responder com calma e clareza, fortalecemos o córtex pré-frontal, o centro da razão e da decisão consciente. Cada resposta ponderada reprograma nossa mente para que o próximo embate seja ainda mais equilibrado. Imagine que a ofensa é apenas um teste, não um julgamento de valor, mas um campo de treino. Assim como o atleta não amaldiçoa o peso, mas agradece o desafio que o fortalece, nós também podemos encarar a ofensa como parte do processo de crescimento. Ela não diminui quem somos, apenas revela o quão preparados estamos. Usar a ofensa como treino de fortaleza é transformar veneno em remédio. É enxergar no desconforto a possibilidade de expansão. É compreender que não somos reféns do que nos dizem, mas artesãos do que escolhemos sentir e devolver. Nesse olhar, cada palavra dura deixa de ser ferida e passa a ser degrau. O ressentimento é uma prisão construída por dentro. Não precisa de grades, porque são os próprios pensamentos que se encarregam de mantê-lo fechado. É como carregar um veneno na boca, esperando que ele atinja o outro, quando na verdade é apenas você que o engole aos poucos. O ressentimento nasce da expectativa frustrada, da doação que não foi reconhecida, da ferida que não foi esquecida. Mas para o estoico, ele não é destino. Ele é um convite. Leanto de Assos dizia que o sábio não guarda mágoa, porque isso seria o mesmo que viver lado a lado com o inimigo dentro de si. Guardar rancor é permitir que aquele que nos feriu continue a nos ferir todos os dias, sem precisar mover um dedo. É prolongar a ofensa, é repeti-la no silêncio da mente. O sábio prefere soltar, porque entende que o verdadeiro poder está em não dar morada ao que destrói a alma. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. O ressentimento mantém o corpo em estado de alerta, alimentando descargas constantes de cortisol, o hormônio do estresse. Viver nesse estado é desgastar lentamente a própria saúde. Mas quando transformamos ressentimento em aprendizado, acontece algo radical. O cérebro reconfigura a memória da dor, criando novas conexões que libertam do peso emocional. Transformar ressentimento em aprendizado não é negar a dor, não é fingir que nada aconteceu. É olhar para o que houve, extrair o que pode ser ensinado e então soltar o restante. Como alguém que tira um espinho da carne. Não se trata de negar a ferida, mas de limpar o que a prolonga. Cada mágoa pode se tornar uma lição, cada decepção pode se tornar um degrau de clareza. Quando conseguimos essa transformação, a relação difícil que antes era apenas sombra, se torna uma espécie de mestre inesperado. O outro deixa de ser um carrasco para se tornar um espelho. O que antes era lembrado com dor passa a ser lembrado com sabedoria. O ressentimento, então, não é mais corrente, mas asa. Esse é o segredo estoico.
Nada é desperdiçado. Nem a dor, nem o erro, nem a traição. Tudo pode ser convertido em material de crescimento, se tivermos coragem de olhar com outros olhos. O ressentimento é peso quando carregado, mas pode ser força quando transformado. E no momento em que escolhemos aprender em vez de guardar rancor, descobrimos que ninguém mais pode nos aprisionar por dentro. Há um ponto onde todas as correntes se rompem. Esse ponto não está fora. Não depende dos outros, não depende da justiça do mundo, nem do perdão que talvez nunca venha. Esse ponto está dentro. A liberdade interior é o único território que não pode ser invadido, a única cidadela que ninguém pode tomar sem o nosso consentimento. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se assemelhar àquele que te ofendeu. Esse é o gesto supremo de libertação. Não apenas recusar a ferida, mas também recusar a metamorfose amarga que ela poderia provocar em nós. A vida nos colocará diante de pessoas que ferem, diante de palavras que cortam, diante de gestos que tentam nos diminuir. Mas a decisão estoica é clara. Não entregaremos as chaves da mente a quem deseja nos aprisionar. Não viveremos à sombra da mágoa. Não alimentaremos o veneno que consome. A libertação não é fuga, não é esquecimento forçado, não é negação. É firmeza interior. É recuperar o espaço da alma que havia sido entregue e reafirmar: aqui só habita o que me fortalece. Musônio Rufo lembrava que a filosofia não é discurso para auditórios, mas treino para a vida real. É nos relacionamentos difíceis que a teoria é colocada à prova. É na dor silenciosa que a prática se revela. Cada encontro, cada perda, cada ofensa é campo de treinamento. O inimigo, nesse sentido, deixa de ser apenas ameaça e passa a ser ferramenta. Ele nos dá a oportunidade de forjar o autocontrole, a paciência, a clareza. O que o estoicismo nos mostra é que ninguém pode roubar a liberdade interior. Eles podem tomar bens, status, até mesmo a vida, mas não podem tocar a essência de quem não se entrega. A alma é livre enquanto escolhe não se render. E esse é o segredo. A verdadeira vitória não está em vencer o outro, mas em não permitir que o outro nos vença por dentro. Quem se liberta emocionalmente não apenas se afasta do poder de quem faz mal, mas se reconcilia com a própria força. Deixa de viver como escravo das reações e passa a viver como senhor da própria mente. E nesse estado, o mundo pode ferir por fora, mas jamais penetrará a muralha invisível construída por dentro. Por isso, lembre-se, a liberdade interior não precisa ser conquistada, porque ela já é sua. Precisa apenas ser reconhecida, afirmada e vivida. Quando você descobre isso, nenhuma voz e nenhuma traição tem o poder de te aprisionar. A alma que aprende a ser livre permanece inviolável. E se essa mensagem tocou você, compartilhe-a com quem também precisa se libertar das correntes invisíveis. Inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada estoica, porque toda transformação verdadeira começa em silêncio, mas ecoa para sempre naquilo que escolhemos viver.